Pues vamos a empezar esta sesión de la tarde que lleva como título Construir la red de la edición Mujeres Editoras en Latinoamérica y que vamos a moderar Eva y yo. Va a empezar Analisa Ribeiro, que es doctora en estudios lingüísticos y profesora titular del Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais de Brasil. Desarrolla su actividad en el marco del programa de posgraduación en estudios lingüísticos y está centrada en la investigación de los estudios del libro, las tecnologías y la edición. Actualmente su investigación se centra en las mujeres editoras en Brasil y cuenta con el apoyo de instituciones como la Fundación de Amparo y Investigación del Estado de Minas Gerais, la Academia Mineira de Letras y otras instituciones. Ha escrito libros como Subnarradas, Mujeres que editan, Prezada editora Mujeres en el mercado editorial brasileiro, es colaboradora de Edired y forma parte del grupo de la mujer en la literatura de la Asociación Nacional de Programas de Postgraduación y de Investigación en Letras y Lingüística. Gracias. Y gracias por esta invitación muy importante para mí, para mis colegas. Les pido permiso, pero voy a hablar en portugués despacito. Boa tarde a todas, a todos. Sou pesquisadora no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Em espanhol, nós traduzimos para editoriales femininas e feministas em Brasil e temos estudado esse tema há alguns anos aqui na minha instituição e no país. Então, eu trouxe alguns tópicos, algumas notas sobre a pesquisa sobre mulheres na edição. A história editorial brasileira é relativamente bem narrada, bem contada, há muitos livros, há alguma bibliografia sobre a história do livro e da edição no país. A história editorial brasileira é um pouco diferente, tem tempos diferentes da história editorial dos outros países da América do Sul, da América Latina, um país que demorou um pouco mais para ter imprensa, e nós consideramos essas particularidades nas nossas pesquisas. Mas é uma história que tem uma bibliografia, principalmente no campo da história, no campo da sociologia, no campo da literatura, só que os personagens e os protagonistas, principalmente as figuras principais da história, são majoritariamente homens, e essa é uma consciência que nós demoramos a ter. Quando acessamos uma bibliografia sobre editores, sobre figuras importantes, nós quase só acessávamos, até há pouco tempo, homens. Esses são dois livros que exemplificam alguma coisa da bibliografia brasileira. O livro no Brasil é um livro grande, um livro importante, de referência, escrito por um estrangeiro que estuda o Brasil, e nele quase não há mulheres. São 600 páginas, mais de 600 páginas, e nenhum capítulo é dedicado a uma mulher, ou às vezes elas aparecem muito brevemente. Esse livro pequeno, branco, é uma coleção de livros da Universidade de São Paulo, feitos pela editora da Universidade de São Paulo. São 9 ou 10 volumes já, uma coleção bastante respeitada, bastante conhecida, mas nenhum volume é dedicado a uma mulher. Cada volume fala de um editor, no caso aqui o Guilherme Mansur, que é um editor de Minas Gerais, um tipógrafo, mas não há livros nessa coleção dedicados a uma editora, a uma mulher. E a investigação sobre as escritoras é mais consolidada e mais adiantada, tem várias décadas que as pessoas se preocupam com o apagamento das escritoras, mas não com das editoras. Essas, por exemplo, são mulheres estudadas na minha pesquisa de 2014 para cá. Clarice Lispector, muito conhecida, Lúcia Machado de Almeida, uma escritora muito conhecida no Brasil, Henriqueta Lisboa,
e Laís Corrêa de Araújo. Todas elas e muitas outras foram muito investigadas do ponto de vista da escritora. Mas a questão, a pergunta sobre mulheres editoras só apareceu muito recentemente. Então, na minha trajetória particular e na trajetória do meu grupo de pesquisa, de 2012 para cá, temos nos preocupado com as escritoras e a edição, e não é uma visão do campo da literatura no sentido de não estamos tão preocupadas mais com a literatura produzida por essas mulheres, mas com a maneira como elas se inserem no campo editorial. É uma visada ou uma mirada do ponto de vista da edição que não era muito comum nos estudos brasileiros. De 2015 para cá, mais escritoras, arquivos literários, uma metodologia que precisa dispor de material dos arquivos, que também não são muitos, poucas mulheres estão presentes nesses arquivos. De 2017 para cá, onde estão as editoras, se essas mulheres existiram, onde estão os documentos que podem nos ajudar a investigá-las. E de 2018 em diante, o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e o grupo de pesquisa Mulheres na Edição, que trabalha mais firmemente sobre esse tema, com muitas pesquisadoras. Nossas perguntas principais de 2012 em diante. Quem edita essas escritoras? Alguma dessas escritoras pode ser editada por uma mulher? Na maioria dos casos, não. Como uma mulher acessa o campo editorial? Como uma mulher, em que funções, trabalhando de que maneira uma mulher pode se tornar editora, especialmente no século XX, que é o século em que o Brasil desenvolve mais e profissionaliza mais a edição. Como uma mulher se torna editora? De onde vem essa possibilidade na vida de uma mulher? Essas mulheres, em sua maioria, são mulheres brancas no Brasil. E isso também é um fator que nos interessa, a interseccionalidade. Há mais elementos que impedem uma mulher de acessar certos poderes, certas funções na sociedade, que não são só o fato de ela ser mulher. Se ela for uma mulher negra, ela terá mais dificuldades ainda. Isso é muito importante para os nossos estudos. Como uma mulher se torna editora no Brasil? Então, o Brasil nós ainda precisamos considerar certas questões políticas, raciais e outras para estudar isso. Esse é um livro importante, é um exemplo de bibliografia recente da professora Constância Lima Duarte. É um livro sobre imprensa feminina e feminista no Brasil. Ela se detém nas mulheres que publicaram periódicos, enfim, ela, na verdade, estuda os periódicos voltados ao público feminino. Mas nós estudamos, a partir desta obra, se esses periódicos eram editados por mulheres. São 143 periódicos do século XIX e apenas 30 e poucos foram editados por mulheres, e nem todas essas mulheres eram feministas. Muitas reproduziam o machismo estrutural em seus periódicos. Então, há mais camadas, há mais elementos para nos preocuparmos. Bom, em que posições essas mulheres eram aceitas ou possíveis no século XIX, no século XX, no campo editorial? Como atuavam, em que cargos de direção, em cargos de influência, e a partir de que lastro? Como essas mulheres conseguiam sair? Elas dificilmente saíam do nada, do zero. Elas geralmente guardavam algum legado, alguma herança. Então, nós temos dividido essas formas de acesso em três, simplificadamente, mas mulheres que têm uma herança, um legado, porque são filhas de editores,
filhas de tipógrafos, ou são esposas, mulheres casadas com homens que são editores e herdam as suas empresas, mulheres que trabalham no mercado, são editoras nos bastidores, não aparecem muito, são funcionárias das casas editoriais, ou mulheres que empreendem, mulheres que fundam suas empresas, suas casas editoriais e passam, então, a ser empresárias. Essas são muito mais recentes no Brasil. Então, mudanças importantes depois de 1980, 90 são visíveis. Essas décadas são muito importantes para as mulheres na edição brasileira, também com influência do movimento feminista dos anos 1970 em diante. As tecnologias digitais da produção editorial fizeram muita diferença também nesse alcance, e a compreensão da edição como uma performance política, quando as mulheres percebem que não é só publicar livros, elas estão fazendo muito mais. Elas alteram, mudam os discursos, elas participam da arena pública. Aqui são 3 exemplos, são muitas mulheres, essas são 3 mulheres, podemos considerar pioneiras, as primeiras do país. São mulheres ainda, 2 estão vivas, uma delas já está morta. A Maria Mazzarello, uma editora com uma trajetória muito impressionante, importante, está viva, uma mulher de 80 anos, nós a entrevistamos muitas vezes. Ela tem uma editora chamada Masa Edições, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Começou nos anos 1960, uma mulher negra, de origem pobre, que ela tem claramente uma trajetória de ascensão social. Ela é, de fato, uma figura que empreende, que estuda e passa e funda a sua casa editorial depois de trabalhar como funcionária em outras editoras. A Mas Edições fez 40 anos de existência e tem essa visão política porque é uma das primeiras editoras brasileiras a publicar autores negros. Então, a especialidade da Mas Edições é a autoria negra, e ela avançou muito com isso em momentos políticos em que isso era muito mais difícil do que é hoje no Brasil. A professora Zaide Musarte, da editora Mulheres, em Santa Catarina, no sul do Brasil, já faleceu, mas a professora Zaide fundou uma editora chamada Mulheres para publicar textos feministas e autoras apagadas do cânone brasileiro. Ela republicou obras de escritoras importantes, por exemplo, do século XIX. Isso fez uma enorme diferença. A editora existiu por mais ou menos 15 anos e, com a morte da professora, parou de atuar. E a Ivana Jenkins é uma editora de São Paulo. Bom, a professora Zaide tem uma trajetória ligada à universidade, aos estudos universitários, é um empreendimento também. Ela se tornou uma editora com capital de professora. A Ivana Jenkins é um caso um pouco de herança, porque o pai dela era o editor no Pará, no norte do Brasil, um editor comunista, socialista, enfim. A Ivana vem para São Paulo e reabre a Boitempo Editorial, e é uma editora que só publica livros de esquerda. É muito importante também para a bibliografia brasileira, para o trânsito de ideias. Ela faz muitas traduções importantes e ela publica autores absolutamente importantes para o pensamento, para a inteligência brasileira. Ivana é um caso mais próximo da herança e é uma empreendedora também. Bem, são apenas 3, são muitas mulheres, nós conseguimos reunir muitas, mas não gostaríamos de narrar as histórias dessas mulheres ou de falar dessas editoras como se fossem exóticas, como se fossem proezas, como dizemos em português, quando as mulheres fazem coisas diferentes, inusitadas, e isso não são concessões, não são
apenas concessões que fazem para que essas mulheres existam. Essas mulheres interferiram e interferem no trânsito de livros e ideias, estão nas redes intelectuais do país, são muito importantes para a rede e para a edição no Brasil, mas raramente estão consideradas na história editorial ou são narradas quando vamos estudar a história editorial brasileira. Então, estamos pensando muitas coisas, né, sobre editoras femininas ou feministas, como o título aqui da minha fala, mas, enfim, por que são femininas e por que são feministas, se o são. Então, são fundadas e de propriedade de mulheres, publicam apenas mulheres, autoras, para o público feminino, ou apenas um desses critérios, ou todos eles reunidos. Não é o caso de todas, por exemplo. As feministas são declaradamente feministas, são declaradamente ocupadas, preocupadas com as autorias femininas, o público feminino, ou basta que elas atuem em alguma dessas direções para que sejam feministas. Há uma consciência feminista para esses projetos editoriais, são perguntas que nos fazemos e que nos ajudam a observar cada caso desses, e eles são muito diversos. Então, há projetos pioneiros, projetos interseccionais, não só porque são mulheres, mas são mulheres negras, são mulheres pobres, por exemplo, que emergem como editoras e fazem muita diferença no campo. Então, a Masa, a Corrupio, que é uma outra editora dos anos 70, preocupada com as autorias negras, a Rosa dos Tempos, que é uma editora declaradamente feminista, a Palas, também preocupada com autorias femininas, todas de mulheres, e a mulheres. Bem, e os projetos muito recentes de jovens mulheres, a Malê, a Nandiala, Quintal, Macabeia, todas editoras e muito mais, editoras que nascem nos anos 2000, 2010 para cá, preocupadas também com essas questões. Às vezes sem saber que são herdeiras de outras mulheres. Como essa história das mulheres na edição não é bem contada, muitas jovens não sabem que tiveram mestras. Então, a consciência do campo, é preciso mudar a consciência do campo e da perspectiva, a visão dos ciclos e das heranças, que muitas jovens não têm, porque desconhecem essa história, tornar essas continuidades, essas permanências possíveis, dar um sentido histórico e de consolidação ao campo pelas mulheres, mostrar que há representatividade, que há mulheres atuando. Temos uma escritora brasileira, Micheline Verunski, que tem conversado, tem tentado definir um pouco o que seria violência editorial contra mulheres, no caso dela, principalmente, como autora, e temos conversado sobre isso. Aqui alguma bibliografia no sentido de dificultar que essas mulheres sejam esquecidas, dificultar que essas editoras sejam apagadas. Então, os Subnarradas, a Maria Mazzarello, que eu mostrei, já tem 2 livros sobre ela. À direita é uma coleção de livros que vai fazer os perfis de editoras e de editores, e muitas mulheres serão objeto de obras como essa. E o Prezada Editora, que reúne 9 editoras, que são 7 pesquisadoras, investigadoras brasileiras, que trabalham sobre 9 editoras do mercado editorial brasileiro. É muito rápido, espero que tenha conseguido dizer mais ou menos como nós temos trabalhado e os nossos achados, as nossas reflexões sobre o Brasil. Esses são meus contatos, e é muito importante o diálogo que temos conseguido fazer com colegas de várias partes do mundo que têm estudado esse tema com o mesmo interesse que nós. Tem sido fundamental esse diálogo internacional. É muito importante ler Paula
Marim Colorado, Marina Garoni, os nossos colegas da Espanha, do Chile, do Uruguai, da Argentina, porque nos ajudam a refletir, a pensar as diferenças e as semelhanças com o mercado editorial brasileiro. Muito obrigada. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Elisa. Como siempre, es un placer escucharte y escuchar tus reflexiones sobre las mujeres editoras en Brasil.